Cláudio Nicolini e Antônio Carmo agora no Bate-Papo Esportivo. Tudo bem, Carol? Bom dia para você. Alô, Antônio Carmo, segunda-feira é mais uma semana que começa. Muito bom dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos os amigos que nos prestigiam aqui no Bate-Papo Esportivo pela linha B hoje, ano 21. É isso, para a gente falar em 102,9 para a nossa grande audiência das vitórias de Taubaté e São José no final de semana. Campeonato Paulista da Série A2 e São José vai em busca da liderança da competição, venceu bem fora de casa a Votuporanguense, a boa Votuporanguense por 2-1 e cola nos líderes, chega a 27 pontos em 14 jogos, um atrás do Água Santa, líder isolado com 28 pontos. E o Taubaté, de virada, venceu o São Bento em Sorocaba, também com requintes de crueldade, rebaixando o Bentão. E para muito taubatiano foi o troco de 2020, Antônio Carmo, onde o São Bento passou pelo Taubaté no mata-mata da Série A2, após um pênalti não dado por Taubaté, muito discutido na época, uma bola na mão, uma jogada bizonha, que o Taubaté foi prejudicado, ficou pelo caminho, o São Bento até subiu, voltou para a primeira divisão e agora cai para a Série A3, meu querido Antônio Carmo. E olha, tem uma galera querendo cair junto, hein? O Taubaté e o São José já não tem nada a ver com isso. São situações opostas. O Taubaté precisava da vitória para fugir de qualquer ameaça de rebaixamento. O A conseguiu, para 16 pontos, né? Chegou a ter uma pequena ainda esperança de brigar por uma vaga entre os 8 melhores, mas com os resultados da rodada, isso acabou. O Taubaté vai só cumprir tabela contra o Grêmio Prudente. Na última rodada, o Grêmio Prudente que virá desesperado para tentar fugir do rebaixamento. O Taubaté conseguiu uma vitória, fez um péssimo primeiro tempo, horroroso, tomou 1-0. No segundo tempo, o jogo mudou tudo, a partir dos 30 e tantos minutos, com o Taubaté fazendo 3-1, tomando 3-2, já com gols nos acréscimos, mas o São Bento também, já estava rebaixado, fazia 10 rodadas, né? Era só questão de fechar o caixão. Só precisava ver quem é que fazia isso. O Taubaté fez isso no último sábado e agora cumpre tabela sábado e depois vai ver o que faz da vida aí o time taubatiano para seguir. Tem que jogar a Copa Paulista, obviamente, e seguir adiante na temporada, ver o que vai acontecer. Não deu certo esse ano. O time não é ruim, não. A gente falou muito sobre isso aqui. O setor defensivo, sim. Defesa do Taubaté é a maior peneira do campeonato, time que tomou o maior número de gols. Até o São Bento, já rebaixado, tomou menos gols do que a defesa do Taubaté. Foi o calcanhar de Aquiles do Taubaté no campeonato, e agora o time tomou 22 gols na competição. Tem um ataque que faz gols, é o segundo melhor ataque do campeonato. Mas, em termos de defesa, aí a coisa complicou. O Taubaté apenas vai, então, fechar o campeonato num jogo amistoso para ele. Para o adversário, não, um jogo de desespero, sábado, 3 da tarde, no Joaquinzão. Já o São José vive um momento extraordinário. Jorge Castilho vai escrevendo seu nome como um dos grandes técnicos da história do São José. Se o São José subir, o Jorge Castilho, sem dúvida alguma, vai ficar aí na galeria dos maiores técnicos da história da Águia. Por enquanto está invicto o Jorge Castilho, está castilhando aí com a torcida do São José. Ele tem feito até agora 9 jogos, com só vitórias, né, e 2 empates, acho que são 7 vitórias, 2 empates, realmente fazendo um trabalho sensacional. O São José não perde há 10 jogos e subiu demais de produção, né? Melhorou muito, mesmo time praticamente que estava na beira do rebaixamento antes da chegada do Jorge Castilho, hoje é o terceiro colocado. No sábado chegou a ser líder por alguns minutos, né? Quando ganhava por 2-0, a Ferroviária por 1-0. Mas depois as coisas mudaram e a liderança hoje é do Água Santa, que ontem ganhou seu jogo também no finalzinho da peleia. São José foi bem desfalcado, poupou vários jogadores, assim também como o time da Votuporanguense, os dois já classificados. São José jogou bem, ganhou por 2-1, poderia ter ganho até demais, teve chance para fazer mais gols. Time que se arruma bem sob o comando do Jorge Castilho. O Nicolini vai, já classificado agora, sábado recebeu o Sertãozinho para definir a sua classificação. Hoje ele é o terceiro colocado. Poderá até ser primeiro, difícil, que depende de tropeços de Ferroviária e Água Santa, que jogarão em casa. Mas não perde mais um quarto lugar. Mesmo que ele perca, o Ituano ganhe, ele fica em quarto lugar. O Votuporanguense teria que tirar uma diferença gigantesca de gols.
para pegar esse quarto lugar de São José. E Votuporanguense pega o 15 Piracicaba, né? Então, o São José ficando em quarto está ótimo para outra fase do campeonato, 2 grupos, e quem fica até o quarto lugar tem a vantagem de fazer na última rodada, 6ª rodada, o jogo em casa. São detalhes que ainda serão discutidos, mas ainda tem uma rodada e o São José vai entrar nela muito forte, muito animado, com uma recuperação espetacular do time sob o comando do Jorge Castilho, uma equipe que muda bastante, com vários jogadores aí à disposição do técnico, que vão rendendo o que não rendiam. E o São José hoje dá esperança. Hoje podemos dizer que tem sim condições plenas de brigar pelo acesso. É isso, e vai brigar, eu não tenho dúvida. E o São José criou um jeito de jogar, né, Antônio Carlos? Isso é importante, aí que a gente vê o trabalho do técnico, que saiu um, entra outro, como em Votuporanga, trocou 4 ou 5 jogadores, e o time joga do mesmo jeito, ou seja, o grupo assimilou a teoria do professor Jorge Castilho, né? Eu acho que esse é a grande jogada do Jorge Castilho, a mudança feita, ele coloca todo o grupo ali em alerta, ó, você pode jogar, todo mundo joga, sabe que se tiver bem vai entrar, ele muda muito. Eu acho que ele não repetiu o time nenhuma vez nesses 9 jogos, né, que ele comanda o São José, sempre com mudanças, joga com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, colocou um meia para jogar de ala no último sábado, fez inovações, trocou os 2 atacantes num jogo, ora entra com 3 atacantes, no outro jogo com 2, que não são os mesmos, e tem ali pelo menos uns 4, 5 jogadores que sim, efetivamente são os cabeças ali do time, os titulares. Mas dá toda a chance para todo mundo, e a equipe cresceu muito, obviamente, não por acaso está aí já classificado em 3º lugar. Tudo isso graças ao trabalho que tem sido feito pelo novo treinador. E é isso, né? O Taubaté também mostrou por A mais B, discuta quem quiser e discorde quem quiser, Antônio Campos, que não tinha técnico, e com a chegada do Fael Júnior, fez 12 pontos aí em 6 rodadas, ou seja, se fosse nessa média, classificaria o time que tivesse desde o começo, né? Todo time, Nicolas, lamenta ao final do campeonato, eu falo muito isso aqui, em pontos corridos de 38 rodadas, lá pela 5ª rodada você perde um jogo. Tá bom, hein? Depois lá no fim, nossa, aquele jogo que a gente perdeu, hein? Aquilo ali não poderia acontecer. O Taubaté desperdiçou pontos, mesmo na época do Coelho, tinha jogo que o Taubaté jogava melhor, aquele empate em Limeira, estava ganhando por 1-0, tomou um empate aos 50 do segundo tempo, aqueles 2 pontos hoje seriam decisivos, o Taubaté estaria na briga ainda pela classificação. Problema de arbitragem, mas aí todo mundo tem, como teve na estreia lá em Sertãozinho, deixou 2 pontos lá por culpa da arbitragem que anulou um gol legítimo na primeira rodada, mas teve também os seus erros em casa, com derrotas e empates. Não ganhou um jogo em casa, as 3 vitórias do Taubaté foram como visitantes. Aliás, também o Jorge Castilho no São José fez 5 jogos fora e ganhou 5. Impressionante como gosta de ganhar fora de casa. E o Taubaté, talvez, né, Nicolina, a gente nunca vai saber, tivesse trocado de técnico ali pela 6ª rodada, 7ª, poderia já com o Fael Júnior, se chegasse naquele momento, nesse ritmo aí, hoje está sem dúvida brigando por uma vaga ainda no G8. Mas tudo isso faz parte de um campeonato equilibrado e você tem que tomar cuidado em cada rodada. É isso, Antônio Carmo. Demais resultados da 14ª rodada, além da vitória do Búzios e da vitória da Águia fora de casa, a Ferroviária também ganhou fora do Grêmio Prudente, complicou a vida do time prudentino. O Sertãozinho bobeou, hein? Podia garantir a classificação, perdeu em casa para a Inter de Limeira, que foge de qualquer risco de rebaixamento, e ainda sonha com uma vaguinha 2-1 para a Inter de Limeira em Sertãozinho. O Água Santa ganhou do Monte Azul, como você disse, no finalzinho, 1-0, Monte Azul, que abre o olho que pode cair nessa última rodada. O Juventus meteu 3-0 no 15 Piracicaba, que para mim aí mostrou que não vai para lugar nenhum, Antônio Carlos. Eu não acredito na classificação do 15. Limense e Santo André 1-1, Osasco 2-0 no Ituano, escreve aí. Osasco vai brigar para subir, hein, Antônio Carlos? Dos 8 que hoje, 5 já estão matematicamente garantidos, Água Santa e Ferroviária, São José, Ituano e Votuporanguense, fecham o G8 hoje, Osasco, Juventus e Sertãozinho, né? O 15 está na briga ali com 19 pontos ao lado do Sertãozinho, mas é o 9º colocado, e a Inter de Limeira, que tem 16, o mesmo número de pontos. O Taubaté ainda sonha. O Taubaté não mais, porque ele só tem 3 vitórias, e hoje o Sertãozinho, que é o 8º, já tem 5 vitórias, né? Então, como a Inter pode chegar a 5 vitórias, ela se classifica na próxima rodada se vencer
Sertãozinho perdeu os 2 jogos que tem, um atrasado, e o 15 Piracicaba perder também, ela entra. Não vai acontecer isso, não. Provavelmente, porque o time da Inter também foi a grande decepção para mim, desse pessoal aí de baixo. E o 15 está entrando nessa reta aí. Ele não depende mais deles, né, para se classificar. Ele vai ter que vencer o Votuporanguense na última rodada, mas torcer contra Sertãozinho e Juventus. E do pessoal que está lá em cima, Nicolini, o Osasco, que você aí citou, é para mim a grande surpresa. O time do técnico Moacir Júnior, que o ano passado foi muito mal no São José, não tem assim um currículo no futebol paulista, mas no Osasco um time nômade, que para quem não sabe é o antigo Oeste, que teve que sair lá de Barueri, arrumou uma vaguinha em Osasco, mudou de nome, mudou de cor, mudou de tudo, e está fazendo um trabalho excelente. É um time que mais empata no campeonato, o time que menos perdeu, Nicolini. O time que menos perdeu no campeonato é o Osasco, com 2 derrotas. Empatou 7 e ganhou 5. Mas ganhou do Ituano, que de havido aí como, né, bicho-papão, já tinha perdido para São José na quarta-feira, perdeu ontem de novo o Osasco com 22 pontos. Ele não está matematicamente classificado, mas provavelmente vai entrar, sim, nessa classificação, vai depender aí dos jogos da última rodada. Então, é um time que, lógico, se classificando, vai sem preocupação, vai com força. Um time que não tem torcida, no máximo 100 torcedores vão ver o jogo do Osasco lá e o time está praticamente classificado. E quem melhorou a situação foi o Juventus, né, que com essa bela vitória ontem sobre o 15 pulou para 7º lugar e vai definir tudo também jogando na última rodada, jogará contra a Inter em Limeira. Então vamos acompanhar. A 15ª e última rodada será sábado, todos os jogos às 3 da tarde. Inter de Limeira e Juventus, Santo André e São Bento, Taubaté e Grêmio Prudente, 15 Piracicaba e Votuporanguense, Água Santa e Osasco, Ferroviária e Linense, Ituano e Monte Azul, São José e Sertãozinho. Vai São Bento e quem, Antônio Carlos? Para mim vai o Monte Azul. Tem o Linense também, viu, Nicolini? O Monte Azul tem 2 jogos ainda, né? Ele vai jogar em casa na penúltima rodada ainda. Ele tem esse jogo atrasado contra o Sertãozinho. É o jogo da vida dele. Se ele ganhar, tal. Porque o Linense vai ter que pegar, apesar de ter um jogo, ter um ponto a mais, vai jogar contra a Ferroviária fora de casa. Mas antes conseguiu empatar com o Santo André. Não sei, São Bento, por aí mesmo. São Bento, o Grêmio Prudente também, que está jogando muito mal. Não é? O Taubaté pode rebaixar o Grêmio Prudente, é só ganhar. O jogo de sábado ele rebaixa os 2, já rebaixou oficialmente São Bento na penúltima rodada, pode rebaixar o Grêmio Prudente. Mas o Monte Azul é que ele tem 2 jogos, essa é a vantagem dele. Se ele ganhar em casa do Sertãozinho quarta-feira, ele praticamente escapa do rebaixamento. Então vamos acompanhar entre Grêmio Prudente, Monte Azul e Linense, daí sai o companheiro de infortúnio do São Bento. É isso, meu querido Antônio Carlos. Santo André, Taubaté, Inter de Limeira já não tem nada mais a ver. Com isso, reta final da primeira fase do campeonato da Série A2. A gente vai seguir com a Águia na segunda fase, pelo menos mais 6 jogos, tentando classificação para as semifinais, para aí sim brigar pelo acesso. Antônio Cabo, Paulistão, tudo definido, 2 finais, quarta-feira, Novo Horizontino e Palmeiras, domingo, Palmeiras e Novo Horizontino. Corinthians e São Paulo ficaram pelo caminho. E dá-lhe polêmica na arbitragem no clássico paulista, Antônio Cabo. Não pode faltar polêmica, principalmente em se tratando de Palmeiras e São Paulo. A federação definiu hoje, Nicolini, horários, mas é assim, quarta-feira o jogo será em São Paulo, provavelmente na Arena Barueri, porque o Palmeiras estava já deixando tudo pronto, o Allianz Parque seria retomado para a final domingo, se o jogo fosse em São Paulo. Como será em Novo Horizonte, pela melhor campanha do Novo Horizontino, o primeiro jogo será em São Paulo e muito provavelmente na Arena Barueri, segundo jogo no domingo em Novo Horizonte. Vamos ver os horários. Tem que ser, porque já colocam em discussão que não, Novo Horizonte é pequeno, é apertado. Podia ser no campo do Rádio de Mococa, viu, Antônio Carlos? Tem que jogar final em casa, hein? Mas aí as coisas já, não sei, não vi nada disso aí, Nicolini, mas em se tratando de federação, por exemplo, Santos e Ituano jogaram as 2 finais no Pacaembu em 2014, o primeiro jogo, o Ituano tinha direito de fazer o segundo jogo em Itu, mas os 2 jogos foram lá, né? Já teve... E o Ituano foi campeão. Foi o campeão. Já teve em 2016, Santos e Osasco Audax, o primeiro jogo foi lá no pequenino José Liberati, né? O Osasco prevaleceu o mando de campo dele. Então, o Guarani, quando jogou contra o Santos em 2012, levou os 2 jogos para o Morumbi, acertou com o Santos lá, foram acordos feitos. Isso acaba acontecendo.
Mas eu acho que não vai ter mudança não, acho que tem que ser em Novo Horizonte. Novo Horizontino já ganhou do Santos lá, já ganhou do Novo Horizontino, já ganhou do Corinthians, e pode ser campeão contra o Palmeiras no próximo domingo, jogando lá no Jorge Ismael de Biase. Já tivemos final em Bragança Paulista, né? Então, em campo pequeno, isso acontece. Até porque não tem motivo, vai trazer um jogo para o Morumbi, por exemplo, com o mando do Novo Horizontino, não dá para acreditar nisso daí, né? Então vamos ver se tudo se resolve dentro da normalidade. Que primeiro jogo em São Paulo, segundo em Novo Horizonte. Novo Horizontino não deve abrir mão desse seu direito, tá? E aí vamos para os jogos. Novo Horizontino, que já ganhou, como eu disse, do Santos e do Corinthians. Fosse um jogo só contra o Palmeiras no próximo domingo, lá em Novo Horizonte, Nicolino, a chance do Novo Horizontino era maior. Ele já ganhou de 4-0 do Palmeiras, a maior derrota da era Abel Ferreira foi contra o Novo Horizontino. 4-0 ali pela segunda, terceira rodada do campeonato deste ano. O Novo Horizontino está invicto aí, jogando em casa, pegando os grandes aí. A chance de ser campeão também contra o Palmeiras. No sábado, num primeiro tempo de dar sono, contra o Corinthians 0-0. No segundo, o jogo um pouco mais movimentado, o Corinthians chegando mais, mas o Novo Horizontino, quando chegou, fez o gol. O Corinthians estava querendo levar para os pênaltis para saber se o Hugo Souza garantiria mais uma classificação, não deu. E aí o Novo Horizontino garantiu a vaga e está na final. A cidade já teve o Novo Horizontino fazendo final com o Bragantino, o antigo time do Novo Horizontino, mas que no geral é a mesma coisa. Então agora está de novo aí, Novo Horizonte na final contra o Palmeiras, que ontem bateu o São Paulo por 2-1. E a discussão o São Paulo reclama de um pênalti, que a bola bateu na mão do Gustavo Gomes quando estava 1-0 para o Palmeiras no segundo tempo. E depois o árbitra, Daiane Muniz, inventou um pênalti para o São Paulo lá, quando já estava 2-0 para o Palmeiras. A árbitra falou do pênalti claramente. Eu vi, bateu no braço, mas não teve a intenção, não teve lance. O problema é o seguinte, esse pênalti a gente já viu 200 pênaltis deles marcados assim. Bate no braço e pênalti, que é a várzea, que é o jogo de criança, né? Opa, bateu na mão pênalti. Que é essa coisa que só acontece no futebol do Brasil. Mas já teve, nossa, centenas de pênaltis marcados com a bola batendo no braço do jogador na beira da área, numa jogada normal. Vi alguns comentários aí e tal, eu realmente entendo que se fosse nessa regra, marca o pênalti, mas que numa normalidade não é para marcar, não é. E depois a árbitra vê lá e não inventa um pênalti lá, que o braço do jogador do Palmeiras pega no rosto, no pescoço do São Paulino. Quer dizer, futebol não é mais jogo de contato, né? Agora não pode ter nada. Agora é o seguinte, São Paulo reclama, Nicolina, e essa árbitra foi mais ou menos uma imposição de São Paulo, porque de maneira muito equivocada a federação a escalou e ela tinha apitado o Red Bull em São Paulo na semifinal. Com tantos árbitros que tem, é descabido você repetir árbitros do mesmo time. Teria que ser um outro árbitro para apitar esse jogo. Acabou de apitar São Paulo e Red Bull, e o Red Bull extremamente reclamante com o pênalti não marcado a favor do Red Bull no finalzinho do jogo, que tem um contato da perna do jogador de São Paulo quando o Red Bull foi pênalti, era para ser marcado, e o Red Bull poderia ter empatado o jogo naquele momento e ter levado a decisão para os pênaltis. Então, reclamação vai ter sempre, e aí a gente vai acompanhando. No futebol, o Palmeiras foi extremamente superior, 2-1 foi pouco, primeiro tempo poderia virar 3-0. Aliás, o Crespo escalou muito mal o São Paulo naquele meio campo, colocou errado, depois que ele colocou o Danielzinho, o time melhorou, né? Ele, todo mundo questionou, o rapaz está jogando bem, aliás foi uma bela contratação de São Paulo, esse Danielzinho, que veio do Mirassol. Está jogando bem, está o meio campo ali com o Marcos Antônio e o Bobadilha, que tem feito um bom trabalho. Aí ele não coloca o rapaz, aí ele disse depois que ele saiu já machucado, sentindo contra o Red Bull, daí teve o jogo contra o Coritiba quarta-feira, aliás, quando o São Paulo ganhou com um pênalti Mandrake, e aí depois vem o jogo de ontem, ele falou que já não estava em condições. E aí põe o Luan, que tem jogado muito pouco. E aí que foi a estranheza de tudo, e o São Paulo perdeu ali o meio-campo, e perder no meio-campo, perde o jogo. Primeiro tempo, o Palmeiras poderia, como repito, fazer 3-0, fez 1-0, foi dominante. No segundo tempo, o São Paulo com as mudanças chegou mais, e quando diminuiu para 2-1, ainda aos 20 do segundo tempo, o Nicolino esperava-se, bom, agora o São Paulo vai ferver. E aí tome bola cruzada na área, bola cruzada, e nenhum perigo mais, o goleiro do Palmeiras não precisou fazer nenhuma defesa, o Palmeiras só se defendeu, e o São Paulo não teve nenhuma força para buscar o empate. No final das contas, vitória do Palmeiras muito justa, entendo assim, Nicolino. É isso.
2-1 para o Palmeiras, classificado, pega o Novo Horizontino, joga quarta e joga domingo, vamos ficar de olho. Aliás, o que teve de decisão de estadual esse final de semana não está no gibi, de semifinal, de final, destaque para algumas, Antônio Carmo. Vamos ter Atlético e Cruzeiro em Minas, vamos ter, muito provavelmente, Fla-Flu no Rio de Janeiro. Ontem o Fluminense passou pelo Vasco, o Vasco ou não dá sorte ou dá azar, como diz o outro, né? Não tem jeito, jogou melhor ontem que o Fluminense, mas perdeu pênalti, viu o Ganso marcar no finalzinho de pênalti, e o Fluminense com empate vai para a final. Hoje pega o vencedor de Flamengo e Madureira. O Flamengo já fez 3-0 no jogo de ida, deve fazer mais uns 3 hoje e pegar o Fluminense. No Sul, para mim, peleja resolvida, hein? O Grêmio meteu 3-0 no Internacional, com requintes de crueldade, meu querido Antônio Carmo, e já está com as 2 mãos na taça, até para os torcedores do Internacional. Jogo na Beira-Rio no próximo final de semana. E a gente tem aí a grande decisão em Pernambuco. Esporte Náutico foi 3-3 da Ilha do Retiro. A decisão vai ser no velho estádio dos Aflitos, Antônio Carmo, que promete estar lotado. Estava 46 no segundo tempo, estava 2-2, o Sport foi lá em casa, fez 3-2, o Náutico deu a saída, foi lá e empatou o jogo. O Náutico do Hélio dos Anjos, o Sport no banco, o Sport do Roger, aquele aí centroavante do São Paulo, da Ponte, do Palmeiras, que é o técnico lá agora, né? E a decisão ficou para os aflitos no próximo fim de semana. Em Minas também, o Cruzeiro ganhou do Pouso Alegre, jogando mal, o time do Tite não dá nada, ganhou de 1-0. E o Atlético Mineiro precisou dos pênaltis para eliminar o América Mineiro. Vamos ter a final Cruzeiro e Atlético. O Atlético que vem de 6 conquistas no Campeonato Mineiro. Lá no Sul, se ele se bem, também concorda, até os colorados não entendem assim. O jogo ontem, o Grêmio, além de jogar melhor, contou, né, com a expulsão do Bernabé ainda ali pelos 25 do primeiro tempo. Aí ficou escancarado o Inter e o Grêmio foi lá e fez 3-0, poderia ter feito mais. E está com as 2 mãos na taça, deverá confirmar no próximo fim de semana. E esse Fluminense e Vasco, Nicolino, é muito interessante. O Fluminense, com 1 minuto de jogo, teve um pênalti. E aí perdeu o pênalti, chutou para fora. E aí o Vasco faz 1-0. E aí é o Vasco que tem um pênalti no segundo tempo para fazer 2-0 e matar o jogo. E o Fábio defende, bate na trave e vai. E aí tem pênalti para o Fluminense. Bola na mão, aquela coisa toda. Que um marca, o outro não marca. E aí o Paulo Henrique Ganso cobra com a maestria, né, com o gelado, com a sua categoria. Ontem o Fluminense dependeu de 2 dinossauros, né, o Fábio com 45 anos, pegando o pênalti, e o Ganso com quantos? Uns 38, fazendo o gol da classificação. O Fluminense tem um belo time, está jogando bem. Agora, o Ganso, cara, já não aguenta correr, mas se não precisa de força e de jeito, chama o Ganso, que ele garante onde ele põe a bola, viu, cara? Com bola no pé, tocando bonito, fazendo lançamento, batendo pênalti, batendo falta, é espetacular. Agora não conta com ele 90 minutos, né? Não precisa fazer ele correr atrás do volante adversário, não é bobagem, né? Deixa ele com a sua... Ele é o camisa 10 que jogaria perfeitamente no futebol do Brasil dos anos 70 e 80, em qualquer time com a sua... Ele jogou no Santos, jogou no São Paulo dessa maneira, quando ainda se podia jogar assim, né? Hoje já não dá mais. Mas ele realmente fez uma cobrança de pênalti ali no finalzinho, gelado para fazer. E o Vasco, você citou bem, quando dá sorte não dá azar, quando dá azar não dá sorte, aí vai, e o Vasco não chega, o Vasco não consegue ganhar um título, e vamos ver esse ano o que vai conseguir na sequência da temporada. Estava tentando contratar o Marcelo Gadiardo, recebeu um não do argentino, e vai para o Renato Gaúcho mesmo, é um bom técnico, contrata o Renato Portaluppi, acho que vai dar para fazer um bom trabalho no Vasco. Vamos ver o que resolve o Pedrinho e a sua equipe. E por aí vai agora, Nicolás, vamos continuar aí acompanhando. Agora a reta final, né? No domingo já acaba tudo, depois só Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, daqui a pouco Copa do Mundo, e por aí a gente segue. Olha, fazer aqui algumas referências, Antônio Carmo. Uma delas, para o Campeonato Paulista da Série A4, esse Jacareí agora está com tudo e não está prosa. O time embalou, Antônio Carmo, não perde mais e ganha fora de casa do Taquaritinga, 1-0, embaladão, já sobe para 6º lugar com 13 pontos em 7 jogos. Ali, ó, tá tudo emboladinho, tá só 3 pontos da Inter de Bebedouro, do Elense e da Penapolense, que tem 16 e são os líderes. O Jacareí vai bem demais
e se prepara para receber agora no seu estádio Colorado de Caieiras, jogo marcado para quarta-feira às 15h, Carmo. Time que vai muito bem treinado pelo Augusto Ambrogi, que faz um bom trabalho o ano passado, o ano retrasado, trabalhando bem aí quando era o Joseense, agora como Jacareí. O time começou mal o campeonato, preocupante, com 2 derrotas, e depois emendou agora uma série de 5 jogos sem perder, né, com as vitórias seguidas conquistadas, com 4 vitórias, né, chegando a 13 pontos. É um detalhe, já não cai mais, inclusive, com 13 pontos, com mais 2 pontinhos, faltando ainda 8 rodadas, o time já está absolutamente livre de ameaça de rebaixamento. Está tranquilo, metade do campeonato você já tem essa tranquilidade, vai brigar agora mesmo para ficar entre os 8 e ir para a reta final. Está muito bem, e o pessoal em Jacareí começa a se interessar pelo time, vale a pena. É um time na cidade, vamos prestigiar. É isso, na Série A3, onde a Santista nada de braçada com 24 pontos em 10 jogos já classificados para a próxima fase, teve o clássico entre Rio Branco e Barbarense. Americano e Santa Bárbara são coladinhos ali, a Jacareí e São José. Para quem não sabe, é um clássico que pega fogo. O jogo foi no Décio Vita e deu o Leão da 13, 2-1, e o pau comeu, viu, Antônio Carlos? E a torcida do União Barbarense lotou o espaço lá, tinha 2.000, 3.000 torcedores. Espetacular a presença do torcedor do União Agrícola Barbarense nesse jogo, batendo o Rio Branco lá no Décio Vita. Rivalidade à flor da pele ali acontece também. Quem vai muito mal aí, não, esse é Série A3, vou falar da Série A4 do Comercial de Ribeirão Preto, hein, que está realmente vivendo um péssimo momento. Só ganhou um jogo na competição, junto com o Nacional, que é outro time tradicional. E na Série A3, Marília e Santista são os favoritos para o acesso. É isso, vamos acompanhar. Mas tem o Galo da Comarca, Antônio Carlos. Não duvide do 15 de Jaú, que é o 4º colocado, tá bom? Esse é bom, 15 de Jaú. Tantos anos que não joga a primeira divisão, tem uma grande torcida que vai para o Zezinho Magalhães, sempre prestigiar o time lá. Zezinho Magalhães é um estádio ainda, é o campo do 15, viu, Nicolini? Muito bom. Aonde Taubaté e São José jogaram inúmeras vezes, meu querido Antônio Carlos, é um dos grandes rivais do interior. É isso, vamos nessa, amanhã a gente fala mais. Excelente semana, só está começando o campo, amanhã. Muita coisa para acontecer. Cláudio Nicolini, um grande abraço para você aí, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima segunda-feira, excelente semana. Até mais. 8h45, vamos saber como estão as condições das estradas e também das rodovias que cortam aqui o Vale do Paraíba nesta segunda-feira, início de semana. Dino Machado, conta pra gente. 8h45, Carol.